E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Itália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, Fratelli d'Italia. Todas as vezes que eu ouço, o hino italiano, além de eu lembrar do Valese e do Emílio cantando fervorosamente na última vitória que o Sebastian Vettel teve em Interlagos, salvo engano, 2017. Eu me recordo também dos irmãos Fratelli, dos filmes Goonies, grande clássico aí da década de 80, depois permaneceu sempre ali como um dos clássicos do cinema, principalmente pela sessão da tarde, mas não estamos aqui para falar de cinema, infelizmente, quem sabe no futuro próximo aí podemos falar de alguma coisa sobre cinema, mas hoje vamos falar sobre o GP da Itália, esse GP aí que criou várias discussões. Eu acho que o mais interessante foi ver que o pessoal voltou a discutir sobre corridas boas, erros, acertos e principalmente a Fórmula 1 do jeito que nós gostamos, com brigas, disputas do começo ao fim, independente de se o pole foi o vitorioso, liderou de ponta a ponta. O importante foi que nós tivemos disputa do começo ao fim nesta corrida. Mas antes de continuarmos, vamos agradecer a nossos apoiadores e lembrando a todos também da nossa campanha do Apoie-se. Para que você se torne um apoiador do Boletim do Paddock, basta clicar em um dos links e banners que tem no site, também no post dessa edição, aonde você vai ser direcionado ao site do Apoie-se para maiores informações de contribuições que você pode fazer ao Boletim do Paddock. Caso você não queira fazer contribuição através do Apoie-se, mas queira ser um apoiador do Boletim do Paddock, também há outras formas. Você basta entrar em contato comigo, o Rubens GP Neto, ou mesmo com a Débora. Um dos dois vai poder lhe passar as opções. Temos inúmeros apoiadores que utilizam desses meios sem ser pelo Apoie-se. São meios de contribuições aí que auxiliam bastante também o Boletim do Paddock. E também lembrando a todos que estamos abertas a novas parcerias e patrocínios de quem tiver interesse aí pelo nosso serviço. Lembrando a todos que o Boletim do Paddock faz cobertura das etapas da Stock Car, Fórmula 1, agora Copa Truck e a DTM por meio do Bruno Shinozaki do podcast Fim do Grid, um excelente podcast que recomendamos a todos para quem gosta de moto velocidade, MotoGP, porque hoje podemos falar que o Bruno Shinozaki ele é a maior autoridade no mundo do podcast sobre moto velocidade. Mas antes, vamos agradecer a nossos apoiadores, que é o Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Eduardo Martins, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva e Beto Correia. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Como o Rubens disse, para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, porque ela é muito importante para o crescimento do Boletim do Paddock e para os nossos planos futuros. Então, passem lá, confiram rapidinho, nos ajudem, qualquer valor é importante para o crescimento do Boletim do Paddock e sejam bem-vindos a esta família. Bom, falando em família, uma família que é muito tradicional brasileira, não são descendentes de italianos que comem macarronadas aos sábados e domingos, é a família do Oscarteiro. Lembrando a todos que o Boletim do Paddock faz a cobertura aí das etapas, a Débora realiza a parte de fotografias das etapas, então nós sempre temos aí posts com as fotos dela, até mesmo as redes sociais da Débora, tem o link aqui no post do Instagram dela, que é o Insta dedicado à fotografia, em que uma das pautas é sempre as etapas do Oscarteiro. E lembrando a todos que agora, no próximo dia 14, na Granja Viana, a partir das 19 horas, teremos mais uma etapa. Depois de uma abrupta pausa aqui por causa de uma movimentação que esteve na nossa rua, retornamos à gravação. Então, retornando, lembrando que teremos a etapa dos carteiros agora no dia 14/9, às 19 horas, lá na Granja Viana. Convido a todos que compareçam, levem seus familiares e conheçam também o nosso campeonato. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a Débora e também com o Ricardo Bannerman nas redes sociais. Bom, Débora, eu acho que sobre a etapa, do GP da Itália, a gente pode começar falando que principalmente estava em alta aí em decorrência da vitória do Charles Leclerc na Bélgica, as grandes expectativas pelo traçado favorecer a Ferrari e
também pelo desempenho que a gente já começou a ter em alta da equipe italiana na sexta-feira. Como a gente tinha falado lá no preview, que a pista favorecia o carro da Ferrari e que o carro da Ferrari teoricamente é construído, né, para uma pista do tipo de Monza. Então o Leclerc começou a liderar a primeira sessão de treinos livres ali, já levou o carro da Ferrari para a primeira posição, já foi aumentando a expectativa para o resto do final de semana. A primeira sessão foi marcada pela chuva, ela acabou atrapalhando ali um pouco os movimentos de pista, até porque já se sabia que a classificação, principalmente, ela não iria ser realizada com chuva. O domingo tinha a expectativa da chuva aparecer lá pelo meio da prova, mas não era algo que estava em foco ali pro resto do final de semana. Então coletar dados ali naquela condição de pista úmida não era tão favorável para o decorrer do final de semana. O Kimi Raikkonen acabou batendo nesse treino livre. Depois a gente vai ver que lá na classificação aconteceu o mesmo, então ele perdeu o carro por 2 vezes no final de semana. O Carlos Sainz, ele também cometeu um erro ali parecido com o do Raikkonen, mas a diferença é que ele conseguiu retornar para o traçado. A primeira sessão teve 3 paralisações, uma por conta também do Sérgio Pérez, que acabou batendo na traseira do carro na variante Ascari e acabou paralisando ali a sessão. Ela retornou, o Pierre Gasly também provocou mais uma bandeira vermelha. A do Gasly foi momentânea, porque ele ficou preso naquele salsichão, que é uma zebra mais alta que tinha ali na pista. Ele ficou parado no meio dela ali, depois ele conseguiu dar ré no carro, retornar com ele para a pista, mas já tinham paralisado a sessão por conta de talvez ter que remover o carro dele ali. Tivemos mais algumas voltas rápidas, mas foi mais uma sessão dominada, né, pelo Leclerc. A segunda começou com um clima seco, só que as equipes estavam vendo ali a aproximação da chuva, então tentaram liberar os pilotos o quanto antes. A Renault começou a se mostrar forte, então depois a gente também vai ver na corrida, né, o crescimento da Renault. Teve um bom final de semana. Eles já estavam ali tentando mostrar que estavam bem posicionados na pista, queriam buscar algo melhor para o final de semana. A chuva apareceu numa menor proporção, não atrapalhou tanto a sessão, porque os pilotos não precisaram investir na utilização dos pneus intermediários e nem o de chuva extrema, como foi na primeira parte. Tivemos mais uma bandeira vermelha provocada, mas foi por conta... Tem alguns trechos na pista de Monza que a brita ela ainda é presente, então por conta dos pilotos estarem extravasando os limites de pista, ela ia sendo trazida, né, carregada para dentro do circuito, então precisaram paralisar a sessão para poder fazer essa limpeza e os pilotos continuarem dando as voltas logo em seguida. Também foi visto algumas imagens dessa brita voando no capacete dos pilotos e algumas marcas que ela estava causando ali, tanto no carro quanto nos capacetes. Então era algo preocupante, até porque pode danificar o carro, pode entrar em alguma área onde é de ventilação do carro e aquilo acaba atrapalhando. Então precisaram fazer essa limpeza. Um dos motivos até que foi explicado durante a transmissão pelo Giafone é que, apesar da viseira do capacete do piloto ter a sobreviseira, né, que é as camadas que eles vão retirando, se uma pedra pega na viseira, ela danifica a primeira viseira e as seguintes. Então acaba atrapalhando até mesmo a visão do piloto. Apesar do carro ser projetado, até uma das perguntas que uma vez eu vi fizeram no grupo do Cabeças de Gasolina do WhatsApp, lá do podcast F1 Brasil, Roda com Roda, era para que servia aquela pequena parabrisinha que tem, todo que nem o da Mercedes, ela forma uns dentinhos. Um dos motivos é esse, ele cria um vórtice que não permite com que as pedras, grama, sujeira venha na viseira do piloto. É um dos motivos ali, uma das funções dela é justamente ter essa função de impedir que a sobreviseira vai ficando muito mais suja, muito mais rápida, para diminuir também a troca e jogar a sobreviseira na pista, onde quem já teve casos em que a sobreviseira ficou no duto de freio, entrou no radiador do carro e acabou prejudicando aí a corrida de pilotos. Bom, para finalizar, segundo treino livre, a Mercedes demorou para poder instalar os pneus macios e partir para as voltas rápidas, só que a sessão foi terminada ali logo depois com as voltas em modo de simulação de corrida, depois que eles praticaram algumas voltas rápidas. Já no sábado, para o terceiro treino livre, a Ferrari
voltou a aumentar a expectativa com a liderança dessa sessão. Dessa vez, ela foi dominada pelo Sebastian Vettel. Foi uma coisa que chamou muita atenção e que me lembrou muito da Stock Car, porque é mais uma coisa que a gente acompanha aqui no Boletim do Paddock, foi a proximidade que os pilotos tiveram com o término desse terceiro treino livre. Do primeiro colocado ao 14º, a diferença era de menos de 1 segundo. E isso é muito difícil de acontecer na Fórmula 1 atualmente. Essa diferença costuma acontecer ali do primeiro ao 7º, mas do primeiro ao 14º era muito piloto andando próximo, então aumentava a expectativa para a classificação. O terceiro treino livre começou com 10 minutos atrasado, porque tivemos a Fórmula 3 antes da Fórmula 1. O Alexander Peroni acabou sofrendo um acidente que foi bem impactante também. O carro dele foi catapultado por uma dessas salsichas que fica ali na pista, jogou o carro dele. Como se tem toda uma programação para poder seguir nesse final de semana de Fórmula 1, não puderam atrasar, então os pilotos da Fórmula 1 perderam 10 minutos para que essa pista fosse arrumada e finalmente o terceiro treino livre tivesse início. As equipes principalmente focaram nas voltas rápidas. Ali já foi implementado pela FIA que as voltas onde os pilotos acabassem extravasando os limites de pista, principalmente na parabólica, seriam anuladas. Então, tinha alguns tempos rápidos que logo depois sumiam por causa de ter esse corte no circuito. A Mercedes, por outro lado, focou em simulação de corrida. Acho que ali eles já acreditavam que não teriam grandes chances para classificação, então era melhor focar na corrida do domingo, eliminar a classificação, porque se eles conseguissem encontrar um bom rendimento na pista, era mais vantajoso para a equipe. Bom, Débora, aí todos os carros já começaram a se alinhar, a se preparar para o treino classificatório. Uma coisa que a gente viu até mesmo durante os treinos e que já foi até utilizado no ano passado foi a questão do vácuo, onde o piloto da frente era sempre designado um piloto por equipe para gerar vácuo para o piloto seguinte, né? Isso foi fazendo um revezamento, que fique claro, porque o piloto que tinha prioridade, depois ele servia para o segundo piloto como alguém a ceder o vácuo. Exato, então isso é interessante da gente já colocar desde o início para que o ouvinte entenda um pouco do resultado final do treino classificatório. Bom, como todos sabem, né, o treino classificatório é dividido em Q1, Q2 e Q3. Foi algo que depois desse Q3 bem complicado, começaram a olhar muito para Stock Car, o que é algo bem interessante. O público começou a falar que talvez fosse interessante fazer um Q3 com a mecânica da Stock Car, onde os melhores pilotos acabam saindo para poder fazer uma volta lançada e obter ali a melhor volta, então não tem piloto trabalhando piloto e não ia acontecer o que aconteceu no Q3. Mas antes da gente falar melhor sobre ele, vamos retomar e falar um pouquinho do Q1 e do Q2. Bom, do Q1 a gente já teve os habitantes habituais do Q1, que foram as Williams. O Sérgio Pérez, em decorrência de um acidente dele, já destruindo todas as apostas, tendo em vista que as Racing Point eram apostas certeiras para essa corrida, em decorrência das características do carro, herança da saudosa Force India. Principalmente pelo desenvolvimento que eles tiveram no GP da Bélgica. Lembrando que as pistas até que poderiam ser um pouco semelhantes, trazendo características de uma para outra. Por conta disso, até mesmo a Ferrari teria vantagem nesse circuito. Mas o problema ali do Pérez foi por conta do motor, ele acabou encostando, teve a paralisação e a bandeira vermelha. Depois tivemos o segmento da sessão. Infelizmente, o Verstappen não conseguiu completar a volta. Ele teve problema de motor e é algo que depois na corrida ele até falou, né? Estou com falta de potência do motor. Pode ter sido, né, um motivo Alonso. Nos boxes da McLaren, né, o motor da Honda vê ele ali da Red Bull, fala, olha o karma, já vai lá, né, dar uma quebrada. Não tava fácil ali pra situação da Red Bull. Vem vindo bem, né? Fica elogiando o motor, aí chega na classificação, o negócio desanda que é uma beleza. Bom, mas algo que já tinha chance de desandar era realmente as Williams, que por motivos de orçamento, até mesmo de desenvolvimento, a equipe foi com uma configuração de carro que não era compatível com o traçado de Monza. Era algo assim muito estranho você ver um carro com uma asa que geraria tanto downforce, né? Com tanto arrasto como era
da Williams, mas é aquela coisa, a equipe não tem condições de arcar com uma asa somente para uma pista. Mesmo que ela desenvolvesse a asa para a Bélgica e depois utilizasse Monza, a Williams não tem condições para arcar com uma despesa dessa. Então, realmente era uma corrida assim que, se pudesse, eu acho que eles nem sequer iriam alinhar o carro no grid, mas já que estavam lá, né, conseguiram aí novamente serem eliminados no Q1 e novamente George Russell conseguiu superar o seu companheiro de equipe, o polonês Robert Kubica. Uma pena, porque infelizmente a gente quer sempre o bem da Williams dentro do possível. Max Verstappen não marcou tempo, aí no caso fica uma explicação rápida e breve para vocês, que quando o piloto não consegue marcar tempo no treino classificatório, os comissários fazem para ver se ele não estaria abaixo desse tempo. Eles pegam o tempo do piloto no último treino livre válido. Então o tempo do Max Verstappen no TL3 superava muito, é lógico, o tempo do que seria necessário para a classificação. Então é por isso que ele conseguiu ainda poder alinhar o carro ao grid para a largada. E Romain Grosjean, né, e Sérgio Pérez, que foram outros, por questão de quebra do carro, no caso do Sérgio Pérez, e Romain Grosjean, que o carro, apesar de querer se auto-quebrar assim mesmo para desistir da pilotagem do francês, não conseguiu, mas o francês também não conseguiu tempo suficiente para ir para o Q2, para alívio e satisfação do carro. Q2 foi bem movimentado, os 15 minutos de regressiva ali, logo os pilotos começaram a sair dos boxes. O Leclerc estava naquela gana de manter a primeira posição, buscando sempre a melhor volta. Daniel Ricciardo e o Nico Hülkenberg acabavam surpreendendo, porque eles conseguiam encaixar os carros entre os 10, retornaram para os boxes, fizeram mais uma troca de pneus, saíram mais uma vez. O tempo do Vettel era um pouco duvidoso ali, só que tinha ainda muita gente para poder fechar a volta, então dava para o alemão passar, talvez não com tanta folga. Os pilotos que ficaram entre os 10 ali antes da segunda saída foi o Leclerc, o Hamilton, o Vettel, Ricardo, Bottas, o Albon, Hülkenberg, Sainz, Magnussen e Kvyat. E logo depois teve o show dos eliminados. Giovinazzi tinha entrado entre os 10, só que conforme foram fechando as voltas, ele foi empurrado. Ele ficou na 11ª posição, o Raikkonen em 10º. O Raikkonen conseguiu avançar para a terceira parte da sessão, ele ficou. Magnussen teve um desenvolvimento melhor que o companheiro de equipe, conseguindo ficar no 12º lugar. Logo depois tinha o Daniil Kvyat, o Lando Norris, que era uma surpresa ali do Q2, porque ele vem conseguindo levar o carro da McLaren até o Q3, e o Pierre Gasly. Lembrando que esse grid, mesmo com o término da classificação, ele não estava definido porque ainda tinham punições para serem cumpridas. O carro do Raikkonen, que depois, né, no Q3 ele ia acabar batendo e prejudicando o carro, teria que realizar uma troca, e tinham outros pilotos que a gente já conhecia a punição deles para essa parte da sessão. O Q3 do GP da Itália é bem parecido com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aquele filme que o começo é sensacional e o final você fica até hoje sem entender o que aconteceu. E como Stanley Kubrick falava e Arthur C. Clarke também falavam, se você entender 2001, eles fracassaram. E a mesma coisa sobre o Q3. Se você entender o que aconteceu no Q3, os pilotos ali envolvidos, todos eles fracassaram. Bom, posso dizer que o Q3 foi um total fracasso na sua realização. Eles partiram para a primeira volta, como é típico, né? Buscar a primeira volta ali já para poder estabelecer uma melhor posição, se não for possível melhorar ela com os outros compostos. Infelizmente, alguns pilotos fecharam a volta, outros não, porque justamente o Kimi Raikkonen tinha batido. E aí também começou um questionamento sobre, por exemplo, a volta do Bottas, se ele tinha terminado ela já em regime de bandeira vermelha ou em bandeira amarela ainda. Então tem uma fotinho dele aí que circulou bastante nesse final de semana, que era ele chegando próximo à linha de chegada para poder cruzar ela, e ainda tem um quadradinho ali que fica piscando a luz amarela. Ela ainda estava como luz amarela, então não tinha paralisado a sessão, então a volta dele era válida. A do Leclerc também entrou em questionamento, só que a que mais chamou a atenção ali foi a do Sebastian Vettel. Ele fechou uma volta, extravasou os limites de pista ali na parabólica, e com o ângulo da imagem não dava para poder saber se ele realmente tinha colocado os 4 pneus para fora da pista. Na imagem lateral mostrava que sim, na imagem aérea parecia que não. E ainda tinha o benefício da dúvida,
por conta da sombra. Isso acabou sendo analisado depois da classificação, com aquela tensão se eles iriam tomar uma punição por conta daquilo, o Vettel principalmente. Só que a gente ainda tinha um trecho da sessão, né, para poder ser realizado depois que o carro do Raikkonen fosse removido. E aí foi quando começou o show de horrores dessa classificação. Exatamente. Uma coisa que a gente já viu já no começo do Q2 foram os pilotos tentando saírem ao mesmo tempo do pit lane para poder ter a questão do vácuo. Como a Débora disse no começo do podcast, o vácuo tinha sido estabelecido entre a maioria das equipes que seriam vácuos aonde que o primeiro piloto que executasse a volta rápida, que desse o vácuo, que obtesse o vácuo do piloto à frente, ele inverteria a posição na segunda. Lembrando o que foi dito até pelo Carlos Del Valle lá na live de hoje do Roda com Roda do podcast F1 Brasil, que no ano passado o combinado era que, em decorrência da Ferrari ainda não ter estipulado quem seria o primeiro e segundo piloto da equipe, o Kimi Raikkonen foi favorecido, né? Então, em determinado momento do treino classificatório, ele teve o vácuo proporcionado pelo Sebastian Vettel, que auxiliou ele na pole. Para esta corrida estava estabelecido que primeiro o Sebastian Vettel daria o vácuo para o Leclerc, tendo visto que o Leclerc vinha sendo mais rápido durante os treinos, então a possibilidade dele conseguir a pole seria maior. E o Sebastian Vettel, na hora que a pista está melhor que no final do treino, teria o vácuo aberto aí no caso pelo Leclerc. Como a Débora disse, foi um show de horror porque vários pilotos saíram ao mesmo tempo. Eles saíram com 2 minutos para a sessão acabar. Então foi aquela muvuca, todo mundo para a pista. E tinha gente que não tinha completado volta, né? Não tinha conseguido tempo ainda daquela primeira parte onde o Raikkonen acabou batendo. Então tinha muita gente para fechar a volta ainda. E nessa troca ficou ali, os pilotos da Mercedes se atrapalhando. O Hülkenberg teve uma chamada no rádio onde falaram que sim, siga o combinado. Ele já corta a primeira chicane. Ele começa a brigar de posição junto com o Carlos Sainz. Os dois ficaram fechando o Sebastian Vettel. Mas o Leclerc fechou o Vettel também na imagem que mostra ele saindo dos boxes, que era pro Leclerc fazer, né, de levar o vácuo pro Vettel. Ele fechou o Vettel ficou ali naquele bolo, o Vettel não tinha pra onde sair. E o curioso foi que o Leclerc abriu a volta, conseguiu abrir e também não utilizou aquela volta dele pra poder defender a pole. Foi algo que o Hamilton depois acabou falando que era muito fácil fazer a pole sem ter feito, né? Porque ele não foi lá buscar mais uma volta rápida mesmo conseguindo abrir volta. Exato. Então, o que chamou a atenção da postura do Leclerc no treino classificatório, principalmente no Q3, foi essa, em que ele fecha o Vettel, ele depois auxilia tanto o Hülkenberg como o Sainz a criar o bolo ali, né? Tanto que o Leclerc e o Sainz são os únicos pilotos que conseguem abrir volta, porque os dois seguraram todo o pelotão. O Vettel tem uma imagem dele gesticulando para os pilotos abrir. Então, assim, já começa ruim a classificação do Vettel. Então, já começa a ficar ruim a situação dele para o final de semana, largando em quarto. É uma posição que já é difícil em decorrência dos carros da Renault que estavam vindo bem rápidos. E essa postura do Leclerc me chamou muito a atenção. E como até o próprio Carlos Del Valle falou lá, e aqui a gente relembra vocês que o Sebastian Vettel tinha essa preferência. E o Leclerc, ele não seguiu o combinado. É lógico, você entende, é um piloto de Fórmula 1, ele tá querendo ser o melhor, ele tá tentando... Mas ele já tinha um tempo para ser batido. Então ele deveria ter seguido pelo menos o script, que no máximo, quem bateria o tempo dele seria o companheiro de equipe, que provavelmente não faria uma disputa roda com roda nele até a primeira chicane de Monza. Então, assim, foi lastimável aquele treino classificatório. É engraçado que todas as pautas, todas as rodinhas de conversa de pessoal que a gente chegava, a conversa até hoje, depois da corrida, não foi só a corrida, era simplesmente o treino classificatório. Eu tuitei falando que era um treino classificatório que ficaria para a história, mas era muito mais pelo fato do Leclerc conseguir, na hora que eu tuitei era do Leclerc conseguir uma pole em Monza, lotada, superando as Mercedes, num final de semana que teve todo o domínio da Ferrari, e eu pensava que seria uma dobradinha da Ferrari na hora que eu tuitei,
e depois me corrigi falando, olha, realmente vai ficar pra história, mas a história por causa de todo o bacanal causado pelos pilotos ali no final da parabólica, que é ali que eu acho que foi aonde que afunilou e causou toda a tensão, que depois, como a Débora falou, o Lewis Hamilton comentou, o Toto Wolff comentou, foi assim, algo vergonhoso. Eu, se fosse membros ali um dos membros da comissão dos fiscais de prova, eu teria aplicado uma penalidade em todos, sem exceção. Eu acho que os 10 que saíram para poder fazer a volta, os 10 não, no caso os 9, tendo em vista que o Kimi Raikkonen já tinha batido, eu teria aplicado uma punição deles, todos com acréscimo de tempo, para que eles vai fazer tipo kart, grid invertido, vai lá pro fundo, porque ficou ridículo, ficou patético. Eu acho que para um espetáculo que é a Fórmula 1 não é cabível uma coisa daquela. E foi engraçado que na F3 teve a mesma coisa, vários pilotos fizeram isso e todos tomaram punições, e simplesmente na Fórmula 1 chegaram, eles são grandinhos, eles não merecem punições. Bom, o que eu penso a respeito disso, que a configuração tanto dos treinos livres quanto da classificação precisa ser mudada, porque eles tendem a ficar mais tempo nos boxes, porque eles não querem prejudicar o carro deles. Então, teoricamente, quem sai primeiro é o prejudicado, porque tá pegando uma pista ali em menor condição favorável. Então eles acabam fazendo isso, de ficar permanecendo nos boxes e saindo no limite. Pode acontecer isso como aconteceu. Foi feio pro espetáculo, porque a parte da classificação é algo que chama muita atenção de quem tá assistindo ali, acompanhando o final de semana da Fórmula 1, então não foi bacana. Eles chamaram os pilotos para poder ter uma conversa depois dessa classificação, principalmente o Nico Hülkenberg, porque o rádio dele foi extremamente estranho ali, controverso pra situação. Eles passaram o pano, mas acho que ficou aquela coisa, né? Tipo, que não se repita isso nas próximas classificações. O Sebastian Vettel também não foi punido com a conduta dele de ter extravasado o limite de pista ali, porque pra conta dele teve o benefício da dúvida. Também abriu margem para as pessoas falarem que, porque foi por conta da corrida sem Monza, né, na Itália, a Ferrari, então não iriam punir com aquela passada de pano ali. Ninguém sabe o que aconteceu. Só que a gente teve o segmento, acabou a classificação, tivemos as alterações no grid e no domingo foi sim realizada a corrida. Antes de começarmos esse papo a respeito da corrida, vou falar o grid para vocês de como ficou definido ele para o domingo. O Leclerc ficou com a primeira posição, né, largando da pole, seguido pelo Hamilton, Bottas, Vettel, Ricardo, Hülkenberg, Sainz, Albon, Stroll, Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Grosjean, Russell, Kubica, Norris, Gasly, Pérez, Verstappen e o Raikkonen. É importante se lembrar dessa parte do grid, porque algumas coisas que aconteceram, principalmente depois da largada, tiveram relação com esse grid. Agora, partindo para o início da corrida, o Leclerc conseguiu se manter na ponta, ele largou muito bem, então ele manteve ali a primeira posição. O Bottas deu um susto ali no companheiro de equipe, porque ele tentou assumir a segunda posição, não sobrou espaço para os dois fazerem aquela primeira curva, então ele teve que ceder a segunda posição, deixou o Hamilton ali no lugar dele, e saltando lá para o final do grid, né, ali pela 10ª posição, tinha o Giovinazzi tentando lutar pelo 9º lugar com o Albon. Ele até conseguiu a ultrapassagem, mas ao final da primeira volta ele acabou perdendo ela, o carro da Red Bull falou mais alto que o da Alfa Romeo, e tivemos alguns pilotos extravasando os limites de pista e utilizando a área de escape ali da primeira curva. Só que chamou mais a atenção foi o Max Verstappen, que ele realmente extravasou os limites de pista e acabou danificando a asa dianteira dele. Então ele fez todo o circuito, completou a volta, já entrou para os boxes para poder realizar a troca daquela asa. Acho que se não fosse por conta desse evento, ele teria se desenvolvido melhor na corrida, que ele acabou atrasando a corrida dele, né, de modo geral. Então ele ficou parado ali, teve que trocar aquela peça, depois ele já teria que galgar as posições porque ele estava no último lugar. Só que tornava, né, mais difícil ali para ele escalar o grid, porque ele teve uma diferença maior, porque quando ele retornou para a pista, os pilotos já tinham passado. Nessa fase da corrida, o que era interessante era a disputa entre as duas Renaults, entre o Ricardo e o Hülkenberg. É algo bem legal a gente poder ver novamente aí as Renaults disputando posições e ali numa posição que dificilmente a gente via elas
desde o retorno da marca à categoria. O que nós podemos falar é que se a equipe teve uma vantagem em decorrência da pista, torcemos para que eles consigam ter coletado dados e informações para poder refletir nas próximas configurações até o final do ano. Pegar esses acertos, né, que era o que a gente não estava encontrando nas outras corridas, e dessa vez eles acertaram bastante a mão nesse carro, conseguiram fazer o papel de uma terceira força, se aproveitando que os carros da Red Bull realmente não teriam um desenvolvimento bom nessa corrida por conta das configurações da pista. A Red Bull só teria um crescimento se acabasse caindo, né? A chuva, ela não veio, então a Red Bull estava andando ali atrás, tinha o fator das trocas por conta do Verstappen. Então foi uma corrida sim favorável para a Renault. E nessa disputa entre o Hülkenberg e o Ricciardo conseguiu ocupar a quinta posição atrás do Sebastian Vettel, né, após uma ultrapassagem no Hülkenberg. E aí nós chegamos na sexta volta, que foi aonde o Sebastian Vettel cometeu um pequeno erro ali, que foi crucial para a corrida dele. Foi algo que a gente até comentou no grupo das Girls Like Racing nessa semana a respeito do carro da Ferrari. Foi onde eu acabei falando que o carro da Ferrari desse ano, ele tem uma traseira mais solta, é algo que o Sebastian Vettel não gosta no carro, então tem uma dificuldade, e é algo crônico nesse carro que não tem como resolver de uma hora para outra, então eles não vão conseguir fazer um carro com uma traseira travada para o Vettel para o resto da temporada, até porque eles não conseguiram fazer no começo e não vai ser agora, faltando 7 corridas para o final, que isso vai acontecer. Lembra um pouco do carro da McLaren da temporada passada, que ele tinha dificuldades na traseira, então o carro da Ferrari tem isso esse ano e é bem complicado ali. Vettel foi fazer a volta, ele acabou perdendo justamente a traseira do carro, saiu da pista e ali aconteceu um erro que não é esperado de um piloto que é campeão de Fórmula 1. Ele ficou desesperado para poder voltar para a pista. Foi uma sorte o carro do Hülkenberg ter se salvado da batida com o Vettel, porque ele passou logo depois. O Vettel foi se enfiando para o meio da curva ali, né, na pista. O Stroll viu a aproximação do Vettel, só que não tinha o que ele fazer. Ele ia fazer o quê? Parar ali no meio da pista. Tinha mais pilotos velozes vindo atrás. Eles acabaram se encontrando. Foi também um risco, né, que o próprio alemão se meteu ali sem necessidade, porque do jeito que ele tava na pista, poderia ter vindo qualquer outro carro mais veloz e ter causado uma batida inteira e ter provocado algo semelhante ao que aconteceu no GP da Bélgica. Não era necessário, porque a gente viu a morte do Antonin, passou por um final de semana complicado, então não tinha necessidade do Vettel ter voltado do jeito que ele voltou para a pista. Bom, agora só um parênteses que eu gostaria de fazer nesse momento referente ao Sebastian Vettel, Ferrari e o que foi na corrida. A questão que eu quero levantar é a seguinte: eu vejo muitas críticas ao Sebastian Vettel, mas eu vejo pouca gente tentando esmiuçar a situação dele hoje na Ferrari. Ao longo dos anos na Fórmula 1, a gente viu muitos pilotos que eram grandes em uma equipe, quando mudavam de equipe, eles não conseguiam refletir a mesma coisa. Ou que mudança de ano para ano acontecia sempre alguma coisa que não favorecia. Sebastian Vettel é de uma escola de pilotagem onde que o carro tem que ter a traseira mais assentada, mais pressionada no chão, onde que ele consegue um melhor equilíbrio para a pilotagem dele. Isso é um estilo dele, não tem como ele mudar. Vários pilotos têm estilos próprios que não são adaptáveis a carro. Aí vocês vão falar, mas esses pilotos foram campeões? Sim. O Michael Schumacher é um exemplo disso. O Michael Schumacher, se eu não me engano agora, que eu não sou tão familiarizado quanto ao estilo de pilotagem do Schumacher, que até mesmo na época eu era criança, adolescente, não tinha a mesma análise que eu tenho hoje, mas ele, da mudança dele, da aposentadoria dele, quando ele voltou para a Mercedes, ele pegou um carro que foi até mesmo projetado e desenvolvido para o Jenson Button, então não se encaixava com o estilo de pilotagem dele. A Mercedes não adaptou esse carro para o estilo de pilotagem dele, e os resultados ruins que o Schumacher teve durante o período dele da Mercedes foi em decorrência do carro não ter a filosofia que o Schumacher precisava. O Felipe Massa, depois da mudança das regras de 2008 para 2009, foi outro piloto que também sofreu. Ele era um piloto que ele dependia muito daquela downforce criada pelos apêndices dos carros. Ele era um piloto que ele era acostumado ao desenvolvimento e também a condução do carro pelos pneus sugados. Então o pessoal pauta muito, né, que o Felipe Massa, após a molada de 2009 lá, ele perdeu rendimento. Não foi. Ele realmente, a mudança de filosofia de construção de carro foi o que prejudicou ele, porque ele não se adaptou ao carro, ele não conseguia aquecer os pneus da Ferrari. Vocês verem que depois, em 2014, quando o carro da Williams já era um carro em que conseguia ter um desenvolvimento melhor, aquecimento de pneus melhores, ele era mais equilibrado nesse sentido, o Felipe
Felipe Massa conseguia com aquele equipamento ter bons resultados comparados com os demais pilotos. Então, vocês veem que a filosofia de piloto, filosofia de construção de um carro, seguido com o estilo de pilotagem do piloto, pode sim acarretar em resultados não tão favoráveis a ele, que é o caso do Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel foi um piloto que dominou durante o período da Red Bull, porque o Adrian Newey desenvolveu um carro que tinha a traseira muito bem assentada. Quem se recorda do difusor soprado, que foi ali como poderia dizer, uma solução aerodinâmica que favoreceu muito o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel era imbatível com aquele carro. A mesma coisa aconteceu em 2009, quando a gente tinha o difusor duplo, né, em que a Red Bull só foi dominar ela no segundo semestre, e foi quando a gente descobriu o monstro Sebastian Vettel, conseguiu ter uma sequência de vitórias boas, chegou até o GP do Brasil com chances de vitória e título do campeonato já em 2009. Então, crucificar o piloto por erros de rodagem, eu acho que tem que ser, pesar bastante se realmente ele merece toda essa avacalhação que tem pelos fãs da Fórmula 1 e muito mais pelos seus haters, ou simplesmente se compensa sentar e falar, por que a Ferrari, sabendo disso, já no começo do ano já não desenvolve um carro focado para o tetracampeão, que tecnicamente é o primeiro piloto. Mas a Ferrari não quis isso, porque o ano passado ela teve um carro que era bem assentado de traseira, focou no desenvolvimento da parte dianteira do carro, mas só que criou um desequilíbrio ali na força. Então, simplesmente ela conseguiu um carro que é de dianteira é muito boa, que casa perfeitamente com a condução do Leclerc, que já não casa com o Sebastian Vettel. Então não é que o Leclerc está comendo o Sebastian Vettel de todas as formas, está devorando o Sebastian Vettel, não. É que o carro favorece a condução do Leclerc, desfavorece a do Sebastian Vettel, que é algo que provavelmente ano que vem a equipe consegue solucionar isso. E aí sim a gente pode ter umas situações de corrida que a gente vai ver os dois degladiando em pista. A mesma coisa pode acontecer na Mercedes. O carro é focado para o desenvolvimento do Lewis Hamilton, é focado para o desenvolvimento dele, não é para o Bottas. Então o Bottas ele se adapta àquilo que é feito para o Lewis Hamilton e não o que é feito para ele. Então, por muitas vezes o Bottas ele consegue ter méritos ali dele de condução, porque ele está conduzindo um carro que não é fabricado para ele. E até uma vez eu vi uma discussão dessa, por que uma equipe não desenvolve dois carros diferentes? O custo é alto. Peças seriam completamente diferentes de um piloto para o outro. E também tem o fator do ajuste, que como a Ferrari, eles trabalham ali com a equipe do Leclerc e a do Vettel unidas, apesar de serem separadas. Só que quando um precisa mais de uma força, eles deslocam as equipes para os pilotos, né? Então tem a questão do ajuste também fino para os dois pilotos, cada um escolhe o seu ajuste dentro do que é permitido ali, dentro do que o carro fornece, e não seria viável fazer dois carros diferentes, porque o carro que a gente vê da Fórmula 1 a cada corrida não é o mesmo da corrida anterior, então várias peças são descartadas, algumas passam por atualização e são novamente utilizadas em outros circuitos, mas é difícil ser mantido o mesmo carro de um final de semana para o outro. Não é que eles pegam o carro, destroem ele e fazem outro, mas tem todas essas peças aerodinâmicas que elas são feitas de circuito para circuito, e o carro de Fórmula 1 ele está em desenvolvimento desde o começo do nascimento do seu projeto. E esse desenvolvimento, ele esbarra numa questão que é sempre a estrutura inicial do carro. Então, não adianta a gente falar, tá tendo desenvolvimento, e o pessoal, mas por que então não faz desenvolvimento que acerta a traseira? Não tem como você acertar uma traseira que é muito mais complexa, porque a questão da traseira do carro de um Fórmula 1, ele não tá somente ali na parte traseira, vamos por dessa forma, ali da parte das rodas. Ele basicamente é o chassi do carro. Exato, não é só a questão dos chassis. Ele começa em toda a questão lá da asa dianteira, de como a asa dianteira joga o ar lá para trás. Então, para você acertar a traseira do carro, não é um ajuste de pegar uma chave de fenda que seja fácil, vai lá, aperta dois porquinhos e pronto, acabou. Dois parafusos, no caso. E acabou, tá ótimo. Não. É toda a filosofia do carro, é todo desde o início até o final. Então,
não tem como acertar a traseira do carro da Ferrari para que o Vettel consiga um melhor desempenho sem mexer toda essa estrutura. A mesma coisa a McLaren. A McLaren está com o mesmo déficit. E ela, o que ela fez? Para ela não ter que fazer alterações bruscas no carro e poder sofrer com isso durante o campeonato, com quedas, ela tá fazendo de forma homeopática, de ponto em ponto do carro, desenvolvendo. Por isso que a McLaren tá tendo um crescimento gradual no campeonato, porque ela tá mexendo aos poucos no carro. É lógico que isso provavelmente deve refletir muito mais no carro de 2020 do que no atual. Mas agora, voltando para a corrida, Sebastian Vettel, com esse lance aí ridículo que ele fez, infelizmente, você consegue, é aquela situação que você consegue entender o piloto, mas ao mesmo tempo você julga ele como errado. Ele precisava voltar na pista rápido. O único momento que ele teria ali para voltar sem ter chance de colidir com ninguém seria após o último carro passar. Então ele não teria como aguardar todos. É lógico que ele deve ter escolhido ali, ele não é um piloto que começou hoje a correr. Ele deve ter escolhido o melhor momento para embicar o carro, mas só que o melhor momento foi justamente na hora que o Stroll passou. Provavelmente ele deve ter mirado aquele que teria menos gastos com a compra de peças, tendo em vista que a Racing Point está desenvolvendo peças constantemente para repor, tendo em vista a destruição que o Stroll tem de peças na equipe. Porque se pega uma Williams, não corre na próxima corrida, entendeu? Não, se pega uma Williams GT ali, esquece. A Claire Williams vai pegar peça da Ferrari. Vai sair catando os restos de peça na pista para poder fazer um papel machê e colar o carro. Que vamos dar continuidade a essa corrida. Lá na 11ª volta teve o pega fenomenal do Pérez com o Magnussen e sim, foi incrível. Os dois estavam ali disputando a décima posição. Então foi frenético, eles tiveram toque roda com roda ali. O Galvão até ficou, eles vão se engalfinhar e os carros vão sair e não vão continuar a corrida, mas não. Conseguiram manter aquela disputa ali. Até que o Pérez acabou levando a melhor e ficou realmente com a posição. E mais pra frente, o Magnussen acabou abandonando a prova porque o carro dele, mais uma vez, acabou tendo uma queda de rendimento, semelhante ao que aconteceu lá no GP da Bélgica. O Vettel, foi punido na 12ª volta com o stop and go. Ela é uma punição bem complicada ali na Fórmula 1. Ela é a punição mais pesada antes da desclassificação. Exatamente. Foi com 10 segundos. Ela é uma punição que a equipe não pode sequer tocar no carro. Então, o máximo que eles podem fazer é ficar próximo do carro para poder fazer uma ventilação. Porque o carro de Fórmula 1, como ele tá sempre muito aquecido, quando ele para, a tendência é aquele aquecimento subir de uma vez porque não tem refrigeração. Então, o máximo que a equipe pode fazer é ficar ali com alguns equipamentos para poder refrigerar os freios para o piloto conseguir voltar para a pista. Então, ele teve a punição na 12ª, na 13ª volta ele já foi cumprir. Faltava a punição do Lance Stroll, porque ele também, por conta do que o Vettel fez com ele fez algo semelhante, não atingiu outro piloto, mas ele voltou de forma irresponsável para a pista. O dele foi só uma passagem pelos boxes. A punição dele saiu na 15ª volta e ele também cumpriu o drive-thru na 16ª volta. Logo depois a corrida continuou, começou sim as paradas nos boxes, realmente. A Mercedes veio com aquele famoso blefe deles, que já tá ridículo ficar fazendo aquilo. Eles ameaçaram colocar um pneu duro ali nos pilotos. Primeiramente seria no Hamilton que iria realizar aquela parada. Depois, mais pra frente, a gente vai ver. Teria sido a melhor escolha de pneus, realmente, apostar nos compostos duros. Blefaram ali, viram se a Ferrari ia responder, a Ferrari não fez nada. Continuou. Na 20ª volta, aí sim, foi a vez do Lewis Hamilton parar. A Mercedes acabou instalando nele os pneus médios. Na volta seguinte já foi o Leclerc que foi para os boxes, retornou com os pneus duros. E aí foi a decisão mais acertada. Eles retornaram atrás do Bottas, o Bottas tinha se tornado o líder. E ali já começou o pega, porque o Leclerc conseguiu sair na frente do Hamilton, mas o Hamilton já veio ali atacando, porque ele estava com o pneu aquecido de uma volta. O Leclerc de pneus duros
frios, tentando aquecer, e o pneu duro demora mais tempo para poder ganhar temperatura. Então ali já começou o pega dos dois. O Leclerc tentando segurar o Hamilton tentando realizar a ultrapassagem, e foi desse jeito. O Leclerc foi tentando fazer com que o Hamilton fosse desgastando os compostos, tentando evitar a ultrapassagem da melhor volta. Eles também voltaram atrás dos carros da Renault. O Leclerc utilizou a dupla para poder jogar eles ali no meio da disputa, só que eles tinham que abrir espaço para os dois, então foi prudente, foi o Hamilton ultrapassar eles e continuar, né, o ataque para cima do Leclerc. Vitor Corleone falava que mulheres e crianças podem ser imprudentes, homens não. Tudo bem que é um comentário totalmente machista. Contudo, acho que passaram para o Leclerc essa cena, porque a partir do GP da Áustria, o menino criou uma maldade no coração em disputa de posições que vem seguindo nas últimas corridas. O que faltava maldade naquele coraçãozinho se acendeu de uma vez, né? Não, eu acho que o Binotto foi até o motorhome do Leclerc, arrancou todos os giletes de lá, porque o moleque ficou com o coração peludo, não consegue mais ter amor nesse coração, e ele simplesmente agora, nesse GP, fez uma disputa, assim como eu poderia dizer, bem acirrada contra o Lewis Hamilton, chegando ao limite ali extremo da lealdade contra o piloto da equipe alemã. Contudo, foi bonito de se ver, foi um pega. Eu particularmente não puniria. Eu me puniria pelo erro, mas os pilotos eu não aplicaria nenhuma punição, uma vez que é isso que a gente quer na Fórmula 1, é isso que a gente quer no automobilismo. E eles terem ressuscitado a bandeira branca e preta foi sensacional para esse tipo de disputa. O único que tem uma bandeira branca e preta é o Cebola por não usar luva no kart da grande. Não, no caso ele tomou bandeira preta de uma vez. Não, ele tomou 3 bandeiras branca e preta. É que eu acho que o Cebola ele é meio daltônico ao inverso, né? Ele é um daltônico monocromático. Mas, no caso, aí ó, pessoal, os carteiros, ó. Excelente campeonato em que convive com pessoal excelente. Que não usa luvas. Pessoal que não usa luva. Mas o que aconteceu ali com o Leclerc e com o Hamilton foi empolgante. Eu acho que é uma disputa que a gente torce para que a gente possa ver mais vezes na Fórmula 1. Eu acho que é deixar eles correrem livres. Tem que se fazer vista grossa, né? Para que os pilotos corram ali. Aí é uma ideia para que alguma equipe que esteja precisando de patrocinador use dos absorventes lá sempre livre, né? Para poder permitir os pilotos correrem sempre livres na pista, porque foi bacana pelo seguinte, o fato de você colocar um carro, uma Mercedes, ao lado de uma Ferrari, um pentacampeão, ao lado de um piloto que está no seu segundo ano, na segunda vitória, né? Disputando a segunda vitória na casa da Ferrari, com a torcida em cima, é sensacional. Eu acho que ali na hora que o Leclerc começou a disputar com o Hamilton, acho que o som que mais se ouvia era de armas sendo engatilhadas pelos membros da máfia que estavam ali, que se caso o Leclerc não tivesse maldade no coração, ele seria morto pelos membros da máfia que estavam ali presentes, porque assim, foi muito empolgante. A defesa de posição foi muito empolgante. É isso que a gente quer da Fórmula 1, é isso que a gente quer do automobilismo, que é o automobilismo raiz, é onde você coloca o piloto para fora, mas só que você coloca no limite em que você sabe que o piloto não vai rodar, que não vai bater. O Leclerc, a gente vê o crescimento dele muito rápido. É realmente de uma corrida para outra, ele muda a chavinha e já tem um salto muito grande, que alguns pilotos acabam levando praticamente uma temporada inteira pra poder se encontrar. E ele não, ele tá mostrando que ele casou ali com o carro, com o estilo de pilotagem. Ele aprendeu muito com as disputas que ele teve com o Verstappen ali no começo da temporada. E agora ele utilizou tudo que ele podia para poder defender aquela posição do Hamilton. Foi depois, né, da corrida, o Hamilton até tocou nesse assunto e falou que agora ele vai tomar um pouco mais de cuidado quando encontrar o Leclerc na pista, porque ele viu que o menino não tá ali pra brincadeira, né? Teve esse lance da bandeira preta e branca por conta do Leclerc ter tentado tirar o Hamilton pra fora da pista, mas não foi aquela coisa de maldade que ele fez ali, tipo, pra poder prejudicar o Hamilton. Eles estavam numa disputa intensa, ele só utilizou de todo o espaço da pista ali pra poder defender a posição dele. Então seguiu o jogo, eles deram aquela advertência pra ele, tipo, não faz de novo, porque senão a gente vai ser obrigado a acabar com o show que você tá dando, principalmente em casa, então vamos seguir a corrida desse jeito. Foi indo. Ele conseguiu fazer, né,
pneu do Hamilton ser levado pro talo. E aí que tá o erro acho que é o primeiro erro da Mercedes. Primeiro não, segundo que a gente teve da Bélgica, mas o erro estrúncio da Mercedes na questão de escolha de composto. Aonde que ficou dessa forma. Foi a primeira vez que a gente ouviu o Lewis Hamilton reclamar dos pneus e a gente pôde ver que realmente os pneus estavam acabando, isso mais pro final da corrida. Mas o que o Leclerc fez foi uma jogada de gênio, saltado, que por pior que seja a intenção dele de querer forçar ali um erro do Hamilton, mas foi uma jogada de gênio dele fazer o desgaste do pneu. Lá pela volta 36, o Leclerc cortou a chicane, ele ainda estava numa disputa intensa com o Hamilton. Eles saíram ali daquela volta ainda com o Leclerc na primeira posição, mas o que chamava atenção era o Bottas, que estava no terceiro lugar, se aproximando da disputa e próximo para poder atacar ali o Hamilton. E na volta 42, foi a vez do Hamilton errar a freada ali, ele perdeu até a posição para o Bottas e o Bottas entrou na disputa. Logo depois até a Mercedes chamou o Bottas no rádio, falou pra ele: agora é a sua chance de vencer essa corrida, porque ele tava com um pneu mais novo, ele não tinha participado ali daquelas disputas, então ele poderia tranquilamente, né, ir atrás do Leclerc e conseguir aquela posição. O Hamilton, por outro lado, a Mercedes ali acabou cometendo sim um erro grotesco com ele. Os pneus dele já tinham realmente acabado, ele não tinha mais o que fazer. O rendimento dele começou a cair assim, entre aspas. Ele ainda estava tendo um rendimento semelhante ao que ele estava no começo da prova, ali andando a 1 segundo e 70 atrás do Bottas. Só que o pneu dele realmente já estava com a marca da degradação bem alta. Então o certo teria sido a Mercedes ter chamado ele logo depois, na volta 43, que ele teria ainda a chance de tentar ir para cima, né, daqueles pilotos. Só que não, a Mercedes ficou adiando a parada dele. Foi bem sem sentido, porque a distância que ele tinha para o carro da Renault, que era o do Ricciardo, já beirava mais de 30 segundos. E aí foi só na volta 50, já próximo do término da corrida, que a Mercedes realmente resolveu fazer mais uma parada com o Hamilton. Ali já era sem sucesso, ele voltou com os pneus macios só para poder tentar descontar um ponto da volta rápida. Ali ficou a cargo do Valtteri Bottas tentar, né, a disputa pela liderança da corrida com o Charles Leclerc. Após o rádio motivacional da Mercedes, ele começou a imprimir um ritmo forte, tentando se aproximar do Charles Leclerc. Quando ele atingiu o tempo mínimo, que é de menos de 1 segundo, para poder abrir a asa móvel, o Valtteri Bottas erra a primeira chicane ali do circuito de Monza. Ele dá uma rabiada, infelizmente ali ele perdeu muito tempo. Foi uma água no chope dos alemães, aonde que infelizmente ali acabou todas as chances da equipe de conseguir a vitória em território italiano. Bom, antes da gente falar um pouquinho de outras coisas que aconteceram na corrida, a gente vai finalizar realmente o que aconteceu nesse final. O Bottas realmente perdeu a chance de conquistar essa primeira posição, portanto o Leclerc cruzou a linha de chegada na primeira posição. Tem um dado bem interessante, que ele conseguiu conquistar a sua segunda vitória em duração de uma semana. A primeira vitória dele foi na Bélgica, e foi um feito que dá para poder se comparar ao Bruce McLaren, o Nigel Mansell, o Damon Hill, o Mika Hakkinen e o próprio Lewis Hamilton, que conquistaram a sua segunda vitória 7 dias depois da primeira. E o que é legal que eu falei lá no preview no BBcast sobre o Charles Leclerc, se ele obtivesse a vitória, seria a segunda vitória de Monegasco, né, em Monza. Lembrando que em 1928 o Chiron conseguiu a mesma vitória. Então é bem legal que a gente começa a ver essa história sendo reescrita. Infelizmente teve todo o lance aí ruim com o Sebastian Vettel, onde que eu coloco muito não só na conta dele, mas também da equipe Ferrari, por não saber priorizar o piloto, não saber desenvolver um carro focando nos pilotos, onde que a equipe também colocou ele em condições de exigir demais do carro. É uma coisa que até o próprio Carlos Del Valle falou lá na live do Roda com Roda do podcast F1 Brasil, que quando o piloto tem que começar a exigir 110% do carro para poder obter resultado,
ele fica mais suscetível a erro. E o Sebastian Vettel é um piloto que, ele quando está suscetível a erro, ele comete os erros mesmo. Ele não é um piloto tão brilhante, é lógico, ele é um piloto incontestável, 4 títulos, mas só que ele sofre que quando ele é sob pressão ele acaba errando. Então eu acho que o papel dele nessa corrida, eu acho que é um pouquinho para poder mostrar para a Ferrari que ela está no caminho errado de desenvolvimento do carro, tá no caminho errado também de gerência de pilotos, porque o que foi feito do Leclerc no treino classificatório que prejudicou o Sebastian Vettel também refletiu no resultado da corrida. Então é toda aquele questão que uma coisa que acontece em um dos treinos acaba refletindo em toda a corrida. Sebastian Vettel tinha carro sim, tinha condições de disputar a pole e também disputar o pódio, mas infelizmente aí em decorrência do péssimo empenho da equipe, também do piloto na corrida, ele teve esse péssimo resultado. E falando de péssimo empenho de equipe, temos que lembrar do Carlos Sainz, né, que não teve a roda bem apertada ali no carro dele, acabou na roda dianteira direita, acabou quase se soltando, né, ela ficou meio que presa ali só, vamos supor, pela aquela proteção do freio. Então no carro do piloto espanhol acabou tendo que ser parado, então acabou sendo mais um prejuízo para a McLaren, que está numa disputa direta com a equipe Renault para quarta posição aí do campeonato e pode começar a perder vários pontos aí, pontos preciosos por decorrência de erros da equipe. A Renault mesmo somou 22 pontos nesse final de semana contra apenas um ponto conquistado pela McLaren do Lando Norris. Outro desempenho pífio, mas ali não é por conta do piloto, foi o carro mesmo, foi o Daniil Kvyat que acabou abandonando a corrida na volta 31, também foi logo depois que ele saiu dos boxes, ele parou ali numa área de escape, o Virtual Safety Car foi ativo. Foi um Virtual Safety Car que também trouxe uma boa coisa para a Renault, porque eles conseguiram ficar ali naquela posição, manter o quarto e o quinto lugar. E falando ainda um pouquinho da Renault, foi uma disputa interessante entre os dois pilotos da Renault ali. O Ricciardo tinha largado na frente do Hülkenberg, perdeu a posição, mas foi buscar. Eles conseguiram aproveitar o desempenho ruim, então, portanto, da Red Bull para poder conquistar muitos pontos nesse final de semana. Foi algo interessante para a disputa deles com a McLaren, principalmente porque a Renault assumiu a posição que era da Toro Rosso, então ela volta para a disputa direta justamente com a McLaren. E o Ricciardo dedicou essa boa corrida e boa performance do time justamente para o pessoal que monta as unidades de potência, né, que ficam lá na fábrica em Viry, na França, e ele dedicou esse final de semana que eles tiveram justamente para esse pessoal que faz a montagem do carro e proporciona para eles o final de semana. Essa foi também mais uma corrida das punições durante a prova. Tivemos o stop and go do Vettel, o drive-thru do Lance Stroll. O Kimi Raikkonen também foi punido com uma coisa semelhante ao do Vettel, também foi um stop and go, porque simplesmente decidiram punir ele porque ele largou com os pneus errados, que não era para ele largar com aqueles pneus que instalaram nele ali no pit lane. A Alfa Romeo entendeu que já que ele estava largando do pit lane, poderia escolher o jogo de pneu, então eles colocaram os médios, só que não era o correto, porque ele participou do Q2, conseguiu avançar para o Q3, então ele estava ali dentro, então ele deveria ter sido mantido aqueles pneus para ele, não foi isso que eles fizeram, então ele acabou cumprindo aquela punição ali no meio da corrida. E a punição não menos importante, mas aconteceu, também foi a do Albon, porque ele extravasou ali os limites de pista justamente quando ele estava em disputa por posição, e eles entenderam que com aquele corte que ele tinha dado ali na chicane ele tinha ganhado vantagem, e aí eles decidiram punir ele. Então foi mais um desses pilotos com um final de semana bizarro, com punição, só que ele teve um bom desempenho, até acabou na frente do Verstappen, ficou com o 6º lugar. Também chamamos a atenção para a corrida do Verstappen, porque lembrando lá pelo começo da corrida, ele largou já da última posição por conta das
punições que ele tinha em decorrência das alterações que a Red Bull fez no carro dele. Teve que trocar a asa dianteira logo depois da primeira volta, porque ele tinha variado ela, e ali ele começou a galgar posições diferentes do rendimento do Vettel. O Vettel não encontrou esse rendimento no resto da corrida, e o Verstappen foi subindo ali as posições, negociando. A corrida dele não foi tão mostrada pela transmissão, porque o foco realmente foi na disputa entre o Leclerc e o Hamilton, só que ele conseguiu uma 8ª posição, foi um bom resultado dentro do permitido ali, e eles deixaram a Renault com espaço livre. A Renault também realizou, né, uma corrida bem separada do que eram os líderes, até mesmo entre os pilotos tinha uma boa diferença de espaço entre eles depois do pit stop. Mais uma coisa que vale a pena ressaltar é o Giovinazzi. Na 9ª posição, ele conquistou pela 2ª vez na temporada pontos. Ele tinha um bom resultado na GP2 lá em 2016, quando ele correu no circuito italiano, ele conseguiu uma vitória na GP2, então era algo que ele estava trazendo para essa corrida, uma referência daquela participação em 2016. O Norris terminou em 10º. Foi justamente os 2 pilotos que tinham chance de pontos ali na Bélgica, teriam pontuado até que bem na Bélgica, se não fosse o problema do carro do Norris acabar quebrando antes da última volta e o Antonio Giovinazzi batido lá na Bélgica. Então eles conseguiram chegar nos pontos nessa corrida. Bom, e como eu acho que ficou notório aí para todos, teve uma movimentação ali no campeonato de pilotos, aonde que, em decorrência aí do Sebastian Vettel não ter pontuado, o Charles Leclerc, com sua 2ª vitória consecutiva, conseguiu subir para a 4ª posição. Mas eu acho que uma coisa que é interessante até falarmos, de eu falar antes dos comentários sobre o campeonato de construtores de pilotos, é que aparentemente o carro da Ferrari ele sofre muito mais quando tem uma batida e uma quebra, como é do caso da asa dianteira do Sebastian Vettel, do que o carro da Red Bull. Você vê que nas mesmas condições o carro da Red Bull conseguiu ter um desempenho semelhante ao que vinha tendo, e simplesmente o carro da Ferrari, depois de uma troca dessa, ele não consegue se desenvolver, não consegue ter um bom desenvolvimento. Ele não consegue imprimir o mesmo ritmo que ele vinha tendo antes. Parece que faltou ajuste, né? Apesar deles colocarem uma peça com um ajuste semelhante à que estava sendo utilizada, eles não conseguem recuperar isso depois que eles perderam. Exatamente. E quem perdeu aí no caso foi o Sebastian Vettel, que perdeu a 4ª posição no campeonato de pilotos para o Charles Leclerc. Lewis Hamilton continua liderando com 284 pontos, seguido de Valtteri Bottas com 221 pontos. Max Verstappen continua na 3ª posição com 185 pontos. Com o cavalo rampante ali buzinando, né, no pescocinho dele ali, porque eles estão com diferença de apenas 3 pontos. Sebastian Vettel, que vem seguindo ali na 5ª posição com 169 pontos, seguido do Pierre Gasly com 65 pontos. Lembrando que esses pontos ainda são heranças dele da época da equipe Red Bull. Carlos Sainz em 7º lugar com 58 pontos. Daniel Ricciardo na 8ª posição com 34 pontos. Mesma pontuação do Alex Albon com 34 pontos e Daniel Kvyat com 33 pontos. Eu acho que aqui o interessante é a gente falar desses pilotos que eu vou sequenciar agora, porque eles estão com uma diferença pouca, apenas de 3 pontos ligados entre ele, que é o Daniel Ricciardo, o Alex Albon com 34 pontos, o Kvyat com 33 pontos, depois vem Nico Hülkenberg com 31 e Kimi Raikkonen com 31 pontos. Então eu acho que entre o 8º e o 12º a gente deve ter uma boa movimentação aí no restante do ano. Também tem o Sérgio Pérez ali em 13º. Ele tinha pontuado a última vez lá no Azerbaijão, depois ele repetiu a pontuação na Bélgica e agora ele levou a Racing Point novamente para os pontos no GP da Itália, então também é um piloto que a gente pode ficar ali atento. O Lance Stroll perdeu, né, posição para o próprio companheiro de equipe por conta do rendimento que ele teve nessa corrida. Era provavelmente para ele chegar ali na zona de pontuação, talvez no 10º lugar, levar mais um ponto, só que por conta da batida com o Vettel não teve como, ele saiu do páreo. Então são pilotos que ainda vão chamar a atenção nessas últimas 7 corridas do ano. Agora falar lá do campeonato de construtores, a Mercedes segue na liderança, agora na casa dos 505 pontos, é muita coisa de diferença para o segundo. Ferrari tem
251, a Red Bull 266, aí vem a McLaren na quarta posição com 83, ali com a Renault que ultrapassou a Toro Rosso com 65 pontos contra 51 da Toro Rosso, a Racing Point em sétimo com 46, a Alfa Romeo em oitavo com 34 pontos, lembrando que eles não pontuaram lá na Bélgica e nessa corrida o Raikkonen teve problema, então também não foi o mesmo carro da Alfa Romeo, sem chances ali. O nono lugar da Haas com 26 pontos, apagadíssima, e a Williams só com aquele pontinho que eles têm ali mesmo, e só se acontecer algo muito exorbitante para eles voltarem a pontuar. Apesar que a corrida do Russell nesse final de semana não foi tão ruim, dadas as condições que a gente teve de pista e também os abandonos. Bom, agora nós finalizamos o BBcast sobre o GP da Itália, lembrando que a próxima etapa do GP de Fórmula 1 será dentro de 11 dias lá em Singapura, nos dias 20 e 22 de setembro. Então fiquem todos ligados aí no Boletim do Paddock. Tem os textos da Débora sobre o review da corrida, também ainda tem as colunas dela referente à corrida e demais colunistas nossos que também devem conversar isso com vocês referente à corrida. Lembrando a todos também das nossas redes sociais na internet, todas sempre como Boletim do Paddock, no Twitter como diz no Boletim que. Vale ressaltar também a nossa campanha lá no Apoie-se, o nosso financiamento coletivo e contínuo, onde nós convidamos a você, querido ouvinte, que ainda não participa da nossa campanha, que dê uma olhada, veja aí algum valor da qual possa fazer contribuição, como foi dito também no começo do programa. Caso não tenha possibilidade de apoiar pela plataforma do Apoia, entre em contato com a gente, toda participação sempre é válida. Próximo final de semana, Stock Car, fiquem ligados, o Boletim do Paddock aí vai noticiando vocês referente também a Stock Car e sobre a etapa do Oscarteiro. Eu fico aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, me acompanhem nas redes sociais, no Twitter como TheFlowers e no Instagram como The Almeida Foto. Não deixem de curtir tudo que o Boletim do Paddock vai estar fornecendo para vocês nessa semana. Compartilhem esse podcast. Se estiverem escutando pelo iTunes, avalie ele com 5 estrelas. É importante para o crescimento desse programa. Confiram a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo e até a próxima!